Hoje a gente vai começar a nossa série de vídeos que vão ser colocados lá no nosso canal do YouTube. E eu escolhi um tema que é muito pedido por vocês e sempre que a gente posta na página do Facebook todo mundo curte, todo mundo gosta, que é, na verdade, a pintura de vidro, pintura de garrafas. Aqui eu tenho dois exemplos, né, de garrafas pintadas e decoradas. A gente vai aprender a pintar e depois a gente vai aprendendo a como decorar elas. Aqui tem uma pequenininha e aqui uma maior, que é essas mais comuns de vinho. Então eu vou ensinar pra vocês exatamente isso, assim, como deixar uma garrafa, que muita gente me pergunta, bem branquinha, bem pintadinha, e como fazer a decoração depois. De várias formas, a gente vai fazer vários vídeos para mostrar para vocês isso. Vamos começar então. Bom, a gente vai começar apresentando para vocês os materiais, tá? Primer, rolinho, pincel, álcool, paninho e a tinta. Primeira coisa, limpar bem a garrafa, botar álcool num paninho e passar bem aqui para tirar a mancha de gordura da mão, outro tipo de sujeirinha. Primeira coisa que a gente tem que fazer passar o primer. Esse primer aqui, ele é begezinho. Tem alguns que vocês vão encontrar branco. Todas as marcas de tinta de artesanato tem o primer da linha, tá? Esse aqui é bem grossinho. Tem alguns que são mais fininhos, mas esse aqui é bom. Então, a gente tem que passar em toda a garrafinha. Deixar secar para depois passar outra mão de primer. O que eu aconselho vocês? Pode até deixar secar uma meia hora e passar a outra mão de primer logo em seguida. Mas depois de fechar a garrafa com primer, eu aconselho vocês a deixar a garrafa de um dia para o outro, descansando, para que o primer realmente fique bem aderido na garrafa e não comece a descascar. Sempre acontece de descascar quando a gente acelera ele com o secador. A gente acaba fazendo isso nas aulas em função do aprendizado. Então aqui vocês viram uma garrafa com uma camada, tá? Aqui vocês podem ver a garrafa já tá com duas camadinhas de primer. Só para vocês terem uma ideia, aqui ó, tinha uma camada, eu vou passar a segunda, só para dar uma ideia de como é que fica mais fechadinho. E depois que vocês deixarem a garrafa descansando de um dia para o outro, essa é realmente uma parte importante que eu aconselho vocês a fazerem, a gente passa para pintura. Então aqui tem uma garrafa com duas mãos de primer, então a gente não vai mais usar o primer, agora a gente pode passar para tinta direto. Deixar aqui, é o branco que foi a cor que eu escolhi. Não precisa de um fundo especial. Depois do primer vocês podem passar direto para a tinta que vocês resolveram passar, a cor que vocês resolveram passar. Tinta que pode ser usada pode ser PVA, que é no caso a que eu tô usando, ou acrílica, preferência de vocês. Escolham a cor e passe. Qual é a melhor forma? Esse pincel que eu tô usando é um pincel macio. Vai deixar marcado alguma marquinha de pincel, ele vai ter. Para tirar qualquer marquinha de pincel na pintura, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar com o pincel e a gente tira a marca do pincel, da cerda do pincel com o rolinho. Ele vai fazer uma textura um pouquinho levemente crespinha, aqui tinha uma sujeirinha, a gente já tira com o pincel. Mas que depois, com verniz, com acabamento, ele desaparece. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu tô alisando a pintura que eu fiz com o pincel, eu tô alisando com o rolinho. Então, aqui a gente já tem
uma garrafa, 2 mãos de primer e 1 mão de tinta. Aqui a gente já tem uma garrafa com a tinta seca, só que aqui tem 2 camadas de tinta branca. Então agora eu já tô indo para a 3ª camada de tinta branca. Sei que vocês vão me perguntar quantas camadas são necessárias. Eu não uso menos de 3. Eu uso de 3 para cima. Vai depender da cobertura que eu quero. Dependendo da cor, né? O branco é uma das cores mais difíceis de fechar bem, exatamente porque ela tem uma certa transparência no branco. Então, eu costumo passar, quando eu uso PVA, de 4 a 5 camadas, se eu quero que fique bem branquinho. Aí, se eu vou decorar o branco com um trabalho que vai cobrir a maior parte da pintura, não tem necessidade de tantas camadas, daí 3 ou 4 resolvem o problema. Se é uma cor mais forte, vai depender da tinta, tem umas que mancham mais, outras menos. Então aqui a gente tem 4 mãos de tinta branca. Poderia parar por aqui, deixar secar e começar a trabalhar com ela. Só pra gente ter uma comparação. Aqui eu tenho 4 mãos de tinta branca e aqui eu já tenho 5 mãos de tinta branca. Eu aqui consigo ver a diferença, não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver. Então essa aqui já estaria praticamente pronta pra gente poder trabalhar. Não esqueçam do fundo, é importante, 2 coisas que a gente acaba não pintando na primeira vez, que é o fundo da garrafa e o gargalo da garrafa. Aqui por dentro, dependendo da decoração que vocês vão fazer. Passou primer, passa tinta. Às vezes a gente vai fechar com uma rolha, vai fechar com uma tampa, um tecido, uma corda, alguma coisa a gente vai pôr pra decorar, mas não importa. O importante é não esquecer de pintar. Então, essa aqui é uma garrafa que já estaria pronta para receber a decoração direto aqui. Essa aqui, por exemplo, que eu fiz ela em tom de lilás. Eu pintei de branco, dá pra ver aqui embaixo que eu pintei de branco antes e depois eu passei lilás, tá? E aí o lilás foi 2 mãos dele pra fechar bem. Mas aquela ali eu quero que fique toda branca, exatamente como tá aqui. Então aqui a gente vai começar agora, vai dizer, bom, então agora eu já posso começar a decorar essa garrafa. Eu vou conferir embaixo se tá tudo ok. Aqui, se tá tudo ok. Esperar secar a tinta e começar a trabalhar na parte de decoração. Bom, então a gente vai trabalhar essa aqui, que já tá pintadinha, e vamos decorar essa aqui. Vamos começar com uma rendinha, que é uma coisa simples que vocês conseguem encontrar fácil por aí. O que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui atrás, cortar, aplicar cola branca de boa qualidade, não é essa cola branca escolar que vocês têm, porque ela é muito aguada, daí não segura nada direitinho. Pode ser essas colas especiais de rótulo azul. Colocar a renda, daí vocês escolhem um lado para que fique para trás na garrafa. Aqui. Acerta aqui na frente. Essa garrafa aqui, vou fazer de uma forma mais simples, só para vocês entenderem, para o vídeo não ficar tão longo. Aí depois eu mostro as outras possibilidades ali. Aliás, possibilidade para decorar a garrafa tem várias. Então aqui a gente já tem a renda. Vamos colocar uma pérolazinha aqui em cima, para fazer uma coisinha mais graciosa. Essas pérolinhas, elas já vêm com cola atrás. Só que normalmente essa colinha não é uma colinha muito segura que vai segurar
por muito tempo, dependendo do clima, se é úmido, se é seco demais, ela acaba descolando. Então, eu aconselho vocês colocarem um pinguinho de cola. Pode ser cola branca, cola de silicone, para segurar bem aqui. Bom, então a gente colou as pérolas no gargalo, já temos colada aqui a renda. Eu vou colar as florzinhas e vou usar a cola quente. Vocês podem usar a cola de silicone líquido, se quiserem, ou cola branca, se bem que essas demoram um pouquinho mais para colar, e aí vocês vão ter que esperar com a garrafa numa posição que não seja vertical, para não correr o risco de escorregar a flor. Então, cola a primeira aqui, tirar fiapo, e vamos fazer aqui a segunda florzinha. Então, a cola seca rápido. A gente tem uma garrafa que foi feita de forma simples, mas que ficou bem delicada. Serve para já em festa, casamento, vocês podem enfeitar várias, se quiserem depois botar alguma inicial, alguma coisa, mas no momento era isso. Então, eu quero mostrar aqui essa outra aqui, que foi decorada também com as flores de papelão. Flores de papelão não, flores de papel de filtro de café usado, que eu costumo fazer, tingir e decorar. Aqui eu fiz uns arabescos com pincel liner com tinta branca um pouquinho aguada, colei as florzinhas, tá? E uma renda, que é uma fita, na verdade, decorada um pouquinho diferente. Aqui botei um trancelim. E aqui um aplique de biscuit para colocar. E essa outra aqui, essa maior, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Foi pintada toda de branco. Tem um aplique de biscuit aqui, que é um camafeu. As flores de filtro de café em vários tamanhos, as pequenininhas, com um miolo de pérola. Um fiozinho de pérola, um guardanapo rendadinho aqui, que eu só manchei um pouco nos tons das flores. E fiz um sombreado aqui, com tinta que combinasse com essas cores, que é meio um goiaba, com tinta seca, sem estar com pincel molhado, sem água na tinta. Fui fazendo um sombreadinho aqui, para que ficasse uma profundidade na peça. Tá? Isso eu fiz depois de tudo pronto. E para finalizar, verniz. Sempre a gente passa verniz. Vocês podem optar por passar verniz acrílico à base de água, tá? Que é líquido, à base de água, com pincel. Vocês podem optar por passar o verniz com pincel aqui na peça. Mas quando a peça tem muitos detalhes como esse aqui, a gente não vai passar o pincel aqui com verniz. Então, o ideal é vocês usarem um verniz spray. Coloquem a garrafa num lugar arejado e façam o jato de spray com 30 centímetros de distância para não pingar o spray, para não acumular demais. Então, normalmente eu aconselho quando a peça tem muito detalhe, a gente, depois de tudo pronto, a gente finalizar com um verniz spray. Não suja tanto a mão e consegue pegar toda a parte do trabalho mais a parte da garrafa. Passa um pouquinho, ele seca rápido, vai virando e vai passando verniz spray, tá? Então, em função das flores e dos detalhes do trabalho, o melhor verniz é o verniz spray. Se fosse um trabalho chapado ou em decupagem, a gente podia usar direto o verniz acrílico com pincel só. Aqui eu acho melhor trabalhar com verniz spray. Então, era isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, coloquem que gostaram, perguntas, tudo eu posso responder, façam comentários embaixo do vídeo. Se inscrevam no nosso canal e aguardem novidades que a gente vai ter para vocês. Tchau!